Quando a gente chegar no Salmo 84, daí eu vou falar sobre a outra música. Mas agora a gente vai cantar essa, tá? Ela chama Olhos Fixos, né? Do Vineyard, né? Vamos lá então. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a tua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu favor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu amor e possa responder ao teu favor. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos em Ti.
Muitas vezes nós temos tantas dificuldades e no meio dessa quarentena interminável, Deus nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em você. Nos ajuda a olhar para a Tua Palavra, Deus, e receber o alimento diário vindo da Tua Palavra, Senhor, a cada dia. Deus nos ajuda, Senhor, a focar no Teu reino, a focar na Tua presença, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Pai, com um coração que nem aquela terra boa e preparada para receber a semente da Tua Palavra. Fala conosco, Deus, toca nos nossos corações, renova a nossa comunhão com o Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Nós cremos, Deus, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã e nós nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, para ver a Tua face, para estar na Tua presença e para viver na Tua luz. Te agradecemos, Pai, pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar então o Salmo 81 até o 85, né? E o 84 é uma música muito famosa. Alguém lembra dessa música? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ninguém lembra dessa música? Ixi, acho que eu sou mais velho que vocês, hein? Tá bom, vamos lá então. É uma música muito bonita, é um salmo muito bonito, né? Olha lá, o Edilson lembrou, né, Edir? Ah, mano, você é da minha idade, camarada. Nós somos relíquia do cristianismo metodista livre. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Salmo 81. O Salmo 81 tem como tema a exortação e o louvor, a exortação a louvor e a obediência. O Salmo 81, ele era um salmo muito alegre, um salmo usado na festa dos tabernáculos, né? Como era uma festa, então assim, era muito alegre, né? E a gente precisa lembrar, né, que todos os salmos, eles são chamados também de saltérios, né? Porque os salmos, eles eram canções, eles eram músicas. Por mais triste, por mais imprecatório que seja, né? Eles eram músicas cantadas, né? Na adoração lá no templo, né? Aí eu fico imaginando o camarada cantando assim: Deus quebra os dentes dos meus inimigos, né? Tipo assim, deve ser terrível, né? Os imprecatórios, mas todos os salmos eram música, né? Então a música expressa o sentimento. Eu sempre tenho falado isso para vocês. Mas o Salmo 81 é um salmo que ele é dividido em duas partes. Ele tem uma chamada para a adoração e o júbilo, e ele tem uma chamada para a obediência à palavra e à direção de Deus. São dois pedaços. Alguns dividem de 1 a 7 e de 8 a 16, e alguns dividem de 1 a 5 e de 6 a 16. Mas é mais ou menos por aí, né? Então, de 1 a 5 ou de 1 a 7, a gente tem essa chamada à adoração, né? Ele começa falando o versículo 1, cantem, aclamem, né? Declarem, adorem a Deus. E aí no versículo 2 e 3 ele coloca uns instrumentos aqui, né? Ele fala sobre alguns instrumentos para adorar a Deus. Inclusive Davi, ele era um cara que criava instrumentos, né? E aí ele fala aqui tamborim, a lira, a harpa, a trombeta, né? Então assim, ele está falando vários instrumentos, né, que precisam ser, que eram tocados naquela época, né? Esse sábado eu ajudei a Igreja Metodista Livre de Diadema, né?
que eles fizeram um louvorzão dos adolescentes, dos jovens, daí eu toquei, né? E eu toquei 4 coisas ao mesmo tempo, né? Deixei um teclado no fundo do computador, toquei violão, toquei gaita e toquei pandeiro no pé e cantei. Foi muito engraçado, né? Aí até alguém perguntou assim, como que você fez tanta coisa ao mesmo tempo? Nem eu sei, né? Mas assim, Deus fala pra gente usar instrumentos, né? Pra gente estar adorando a Deus. E é bonito. É engraçado assim que o tamborim, quando fala tamborim aqui, a gente fala da bateria, né? E a bateria é um instrumento assim que demorou para entrar na igreja, porque a bateria ela era meio mal vista, né? Muito barulhento, né? O Paulo Chibal que concorda comigo. É muito barulhento, é muito barulhento, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? Principalmente para as igrejas, eu falo assim: se você vai colocar bateria na sua igreja, duas coisas. Você precisa ter uma bateria boa, né? Por quê? Porque se você tiver umas panelas para tocar lá, tipo, não vai ajudar. E outra coisa, você precisa ter uma bateria boa. Segunda coisa, você precisa ter um baterista bom. Porque imagina, pessoal, a bateria ela faz a marcação da música, né? Se tiver tudo errado, imagina, dá uma confusão, né? Então, assim, duas coisas que uma igreja precisa ter, né? E lá no Amazonas, só um detalhe, lá no Amazonas eu ensinei oito bateristas. 8 bateristas. E eu levei de São Paulo para lá, eu levei 4 baterias incompletas, né, para o Amazonas, para os índios, né? E uma dessas baterias eu ganhei de um rapaz lá da Imel da Saúde. E a bateria estava vindo de barco. O barco afundou. O barco afundou. E aí eu perdi a bateria. Mas ainda bem que eu não perdi a vida, né? Que eu não tava no barco, só a bateria. Ninguém morreu nesse barco, mas o barco afundou. As pessoas se salvaram, mas o barco afundou, né? Mas vamos lá. Então Deus, ele gosta que a gente use instrumentos, né? Só precisa usar da maneira certa, né? Também não vai lá só para fazer barulho, né? Para usar da maneira certa. Então assim, Deus fala para a gente usar instrumentos. Aí no versículo 6, eu queria que a gente pudesse olhar o versículo 6, que eu acho bem importante a gente olhar para ele. O versículo 6 ele diz assim: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas, né? Aqui a gente tá olhando aqui o salmista lembrando de que o nosso Deus é aquele que alivia as nossas cargas, né? O nosso Deus é aquele lá que em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? É o Deus que fala: entrega o teu fardo pesado para mim e pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Deus, ele é esse Deus que quer aliviar as nossas cargas. E deixa eu falar uma coisa importante sobre aliviar as cargas, tá, pessoal? Principalmente para os perfeccionistas, principalmente para essas pessoas que têm dificuldade de se expressar com outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você alivia suas cargas toda vez que você compartilha a sua carga com alguém. Você entende que aliviar a carga não é jogar a carga fora. Aliviar a carga é você compartilhar com alguém e esse alguém vai te ajudar a carregar essa carga, né? Eu lembro que no começo, quando eu cheguei na vila, assim, era bem começo ainda, e eu estava carregando uma carga muito pesada de uma pessoa, era um caso muito absurdo, assim, de coisa assim, de aborto, assim, era um negócio muito, muito pesado, né? E eu lembro que eu fui lá na casa da tia Keiko, no tio Shin, e eu falei assim: eu só quero compartilhar com vocês, porque tá muito pesado, tá muito pesado, tá muito pesado. E aí eu compartilhei com eles me ajudaram, eu saí da casa deles mais leve, sabe? Por quê? Olha só o segredo, pessoal. Muitas vezes a gente tá carregando um peso muito grande e a gente não sabe como aliviar. E também é muito subjetivo você falar assim:
Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não, me fala como que isso faz na prática. Eu estou ensinando para vocês como que faz na prática, né? Você vai até alguém que você confia, também não vai para qualquer um, né? Você não pode você não pode transferir carga para uma pessoa que é fraca e não aguenta a carga. Você entende o que eu estou falando? Se você pegar uma pessoa nova na fé e chegar para ela e compartilhar uma dificuldade gigante que você está tendo, e você compartilhar com essa pessoa, a pessoa vai morrer, né? Porque ela não vai aguentar. É tipo você chamar uma criança para carregar uma mesa. Fala assim, ó, que você vê, me ajuda aí, né? Não dá. Mas assim, você escolhe uma pessoa que você confia, uma pessoa que não é fofoqueiro, né? Porque se for fofoqueiro também, né? Você vai compartilhar e vai sair na primeira página do jornal, né? Não, você vai falar com uma pessoa que você confia e uma pessoa que tem maturidade para te ajudar a carregar. Mas é importante que você compartilhe aquilo que você está sofrendo. Por quê? Porque isso é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então o salmista no versículo 6, ele está falando: livrarei os seus ombros do peso. Essa é a ideia de aliviar o peso da sua vida. Como? É por isso que a gente vive o corpo de Cristo, porque um precisa do outro. Cada um de nós, um precisa do outro. E quando nós estamos nessa pegada de um precisa do outro, nós precisamos pedir ajuda uns dos outros. Eu sei que você é forte, eu sei que você quer carregar sozinho, eu sei que você não quer incomodar, eu sei que você não quer atrapalhar a vida dos outros, mas se você não compartilhar a sua dor e o seu peso, você está desobedecendo a palavra de Deus, que é o vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Deus não chamou você para viver sozinho o reino de Deus. Deus chamou você para viver o corpo de Cristo. Então é dessa maneira que Deus quer livrar os ombros. Então, ó, veja bem, ele fala assim: tirei o peso dos seus ombros, as suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Vamos pensar, o povo está no deserto, saiu do Egito, está carregando todas as suas malas, e está indo para uma terra prometida, e aí assim, 40 anos, não estamos falando aqui de meia hora de caminhada, estamos falando de 40 anos. Aí chega um momento que seu braço está cansado, não é verdade? Como que Deus vai te aliviar? Sabe como? Chega alguém do seu lado, você fala para essa pessoa: olha, minha mala está muito pesada, você pode me ajudar? Aí a pessoa está um tempão sem carregar nada, deixa que eu carrego um pouquinho para você. Aí a pessoa carrega. Aí você fala: nossa, tão pesado, alguém pode me ajudar? Aí vem alguém e carrega. Entendeu? Você precisou dos seus irmãos e das suas irmãs em Cristo para poder ajudar a carregar esse peso. Se você não pedir, se você não compartilhar, como que alguém vai saber que você precisa de ajuda? Você entende o que eu estou falando? E às vezes, no nosso perfeccionismo, sei lá se é da raça, a gente acaba nos fazendo como se a gente tivesse a obrigação de carregar tudo sozinho. Não, Deus não quer que você carregue sozinho, Deus quer que você viva o corpo de Cristo, amém? Bom, e aí no versículo 7, 8 em diante, a gente vê aqui que o salmista então está fazendo um chamado, uma exortação às pessoas para a obediência. O versículo 7 fala assim: da sua aflição vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo dos trovões e lhes respondi e pus à prova nas águas de Meribá, né? Então assim, são momentos onde a mão de Deus socorreu as pessoas, né? E o versículo 8, o versículo 11 e o versículo 13 falam o quê? Para você ouvir, você precisa ouvir, né? Nós somos pessoas às vezes que gostam muito de falar e gosta pouco de ouvir, né? Mas eu já falei para vocês, é por isso que Deus, quando criou o seu rosto, ele colocou uma boca só e ele colocou duas orelhas, né? É para você ouvir mais do que falar, né? Então assim, nesse sentido, eu vejo que o versículo 8 ele fala: ouça meu povo. Versículo 11 diz assim: mas o meu povo não quis me ouvir. E versículo 13 diz:
se o meu povo apenas me ouvisse, né? Então, assim, eu digo para vocês, mesmo a oração, sabe? A gente ora e a oração a gente acha que é falar um monte de coisa, né? Não. Às vezes na sua oração você precisa ficar em silêncio. Tentar ouvir a voz de Deus, né? Deus fala no nosso silêncio. Deus fala. A oração não deveria ser um monólogo, deveria ser um diálogo, né? Mas a gente não entende isso. Às vezes pra gente oração é lista de supermercado. Já viu oração, lista de supermercado? Senhor Deus, me dá isso, me dá aquilo, cura esse, cura aquele, dá, abençoa aquele outro, abençoa aquele ali, faz aquilo ali, Deus abre aquela porta, Deus fecha aquela porta, Deus, em nome de Jesus, amém. Quando Deus ia falar com você, você desligou o telefone. Você não esperou ele falar. Você só soltou a lista de supermercado para a pessoa que vai para o mercado lá e falou assim, ó, pronto, é isso aí, né? Já orei, né? Não, a gente precisa ter esse coração também de ouvir a voz de Deus. Por isso que é interessante orar a palavra de Deus, né? Não sei se você já orou, acho que eu já falei algumas vezes na igreja, mas a gente precisa aprender a orar a palavra de Deus, né? Quando você quer pedir perdão ao Senhor, ora o Salmo 51. Quando você quer pedir para Deus, que você quer orar sobre o amor de Deus, lê Efésios 3, versículo 14 até o final, que ele é uma oração de Paulo. Paulo fala, por esta razão me coloco de joelhos diante do Pai, né? Ou seja, são orações que a gente faz olhando para a palavra, e às vezes a gente olha para a palavra e a palavra fala com a gente. Já vou falar sobre isso daqui a pouco, isso é importante hoje, tá bom? Então é isso, então o Salmo ele divide nesses dois blocos, e ele vai até o versículo 16, falando sobre essa, tendo um chamado para obediência. Aí o Salmo 82, não é um salmo, todos esses de hoje não são salmos escritos por Davi, tá? Hoje, o Salmo 82, o 82 foi escrito por Asaf também, e ele tem como tema a repreensão à justiça, a repreensão à injustiça e a parcialidade dos juízes, né? Então o capítulo 82, e se eu não me engano o capítulo 83, ele fala muito dessa questão do julgamento, e ele até lembra de momentos do livro de Juízes, né? E aí no 82 a gente tem um probleminha teológico aqui que eu quero chegar com vocês. Mas assim, a ideia principal do Salmo 82 é um paralelo entre a democracia e a teocracia. O que é isso, né? Ô Joel, o que é isso? A democracia, demo significa povo, então é o reinado pela opinião do povo. A teocracia seria o quê? É o governo baseado no próprio Deus. Theo é Deus, né? Theos em grego é Deus. E aí, assim, esse salmo ele está trazendo ele tenta fazer uma balança entre uma vida governada pelos seres humanos e uma vida governada pelo próprio Deus. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Então ele começa no versículo 1, eu não sei qual versão da Bíblia que você está usando, mas assim, ele diz assim na versão internacional, é Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos seus deuses. E na revista atualizada ele diz assim, é Deus que assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento, né? Então assim, e aí o versículo 6, olha comigo no versículo 6, que é o problema teológico aqui para nós, né? O versículo 6 vai falar assim, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, né? E aí que vem o problema, porque calma aí, nós somos deuses, quem são esses deuses? Deus sempre fala que ele é o único Deus, que não tem outro Deus além dele, né? E como que Deus está sentado no meio dos outros deuses? E aí como que Deus ele está aqui no versículo 6 falando, ele fala assim, eu disse, vocês são deuses, né?
Então eu queria trabalhar um pouquinho essa questão teológica, porque ela é meio complicada, porque se você entender ao pé da letra que Deus está chamando você de deuses, é complicado, né? Ah, então eu sou um Deus? Não, não, você não é um Deus, né? Então, assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para vocês, tá? Essa questão dos deuses, ela tá falando assim, ele tá falando num sentido pejorativo. Ele tá falando assim, sabe quando você olha para uma criancinha e você fala assim, olha o homenzinho, né? Porque ele nem é homem ainda, é uma criancinha, olha o homenzinho. Ou seja, você tá falando para essa criança, assim, de uma certa maneira, olhando de uma forma pejorativa. Na verdade, aqui é mais ou menos isso. O Salmo, como eu falei para vocês, ele fala sobre uma repreensão à injustiça e a parcialidade, o jeito errado que os juízes julgam as coisas aqui na terra. E aí eu quero dizer para vocês, quando Deus fala desses deuses, ou que vocês são deuses, tá falando assim, que de uma certa ideia assim, metafórica ou pejorativa, Deus está falando para as pessoas assim, olha, vocês estão agindo como Deus aqui na terra. Então, quem são que tipo de pessoa? Pessoas importantes, tipo presidente, tipo governadores, reis. Aí vem sacerdotes. E naquele livro que nós lemos dos Juízes, no livro de Juízes não existia rei ainda, né? Os reis começaram a vir depois do livro de Samuel, que as pessoas pediram reis e reis começaram a partir de Samuel. E o primeiro rei foi Saul, depois Davi, e assim por diante começou a ter vários reis. E esses reis, de uma certa maneira, que eu tenho tentado explicar para vocês, eles eram a expressão de Deus aqui na terra. Eu sempre falei para vocês de 3 categorias no Velho Testamento que a gente precisa prestar atenção: rei, profeta e sacerdote. O rei representava a autoridade de Deus aqui na terra. O sacerdote representava o povo para Deus, né? A petição do povo para Deus, e o sacerdote era esse intermediário que levava as causas para Deus. E o profeta era aquele que escutava Deus e proclamava a palavra de Deus, as profecias, né? Assim disse o Senhor, tralalala. Então, era a voz de Deus aqui na terra. Então, essas 3 pessoas, elas eram como Deus, é a representação de Deus aqui na terra. Então, nesse salmo, quando a gente vê que Deus estava numa assembleia, numa reunião, numa congregação com outros deuses, ele está falando aqui, essas pessoas importantes que eu que coloquei elas lá, né? Essas pessoas, elas são pessoas que representam a Deus aqui na terra. E elas estão errando. Né? Então, uma coisa que resolve essa questão dessa palavra deuses, do versículo 1 e do versículo 6, é o versículo 7. Olha comigo o versículo 7. O versículo 7 diz assim: mas vocês morrerão como simples homens. Você entendeu? Mas vocês morrerão como simples homens. Então, esses deuses, está falando, vocês são deuses, na verdade, está falando o quê? Que vocês são seres humanos normais, como qualquer um, só que Deus colocou vocês em posições elevadas que representariam a autoridade, a voz, a intermediação de Deus aqui na terra. E essa era uma questão que Jesus ele levou em consideração quando Jesus aqui na terra falou assim: eu sou o filho de Deus. Aí os mestres da lei falaram: não, vamos apedrejar esse Jesus, porque ele está falando que é filho de Deus. Não, mas eu sou filho de Deus. Vamos abrir comigo, pessoal. É João, capítulo 16. Não, João 10. Abre comigo, João, capítulo 10. João, capítulo 10. Olha só. Eu vou dar umas puladinhas aqui, mas você vai entender o que eu estou falando. João 10, 25. No começo ele diz assim: Jesus respondeu:
Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. As obras que eu realizo falam por mim. Agora pula para o versículo 29. O 29 diz assim: Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que a todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Versículo 30. Eu e o meu Pai somos um. Quando Jesus falou, eu e meu Pai somos um, aí o 31 diz assim: Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. 32. Mas Jesus disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? 33. Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Pessoal, presta atenção no 34. Olha o 34. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Olha só, Jesus está usando exatamente o Salmo 82, versículo 6. Ele está usando exatamente Salmo 82, versículo 6. Versículo 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Entendeu, pessoal? Então o que acontece? Deus, ele coloca algumas pessoas para serem a representação dele aqui na Terra. E quando Deus vem para essas pessoas e reúne com elas, fala assim: estou reunido entre deuses, vocês são deuses. Não que vocês são deuses. E esse Deus, eu não sei se você viu no Salmo 82, todas as vezes que aparece a palavra deuses, está em letra minúscula, não está em letra maiúscula. Está em letra minúscula, né? Então esses deuses aqui são o quê? A representação de Deus aqui na Terra, né? Então, só voltando para o começo do Salmo 82, ele é dividido em 3 blocos. O versículo 1, ele fala sobre a congregação dos juízes diante de Deus, que é essa reunião com os deuses. Versículo 2 a 7, ele faz uma avaliação dos juízes terrenos, ou seja, ele está olhando para os juízes e está olhando que eles estavam fazendo coisas erradas, né? Por exemplo, versículo 3, ele fala: garantam justiça para os fracos. Se Deus está falando garantam justiça para os fracos, é porque eles não estavam garantindo. Versículo 4, livrem os fracos e os pobres e libertem-nos para das mãos dos ímpios. Então, assim, Deus está falando para nós, de uma certa maneira, resumindo e trazendo uma palavra mais atual para nós, para o quê? Para nós sermos mais solidários com as pessoas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ser solidário também exige sabedoria, pessoal. Não adianta você querer ser solidário sem sabedoria. Você acaba prejudicando mais as pessoas. Lá na igreja coreana tinha uma menina que um dia ela deu uma carona para mim, para Débora, não lembro o que era, né? E a gente estava no carro dela. E aí ela parou no farol, lá no Bom Retiro, lá na parte baixa do Bom Retiro, cheio de mendigos, né? E aí ela abria a janela, abria a carteira e dava a nota mais alta da carteira dela. Naquele dia tinha tipo 100 reais, aí ela pegou 100 reais e deu pro mendigo, né? Aí ela falou: pastor, sempre que eu venho aqui eu pego a nota mais alta da minha carteira e dou pro mendigo. Aí eu perguntei para ela assim: você sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Você sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ele vai comprar comida para a família. Não vai. Provavelmente ele vai se encher de cachaça, comprar drogas e acabar com a vida dele. E aí ela falou: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então o que eu tenho... Claro, se Deus colocar no teu coração, faz do jeito que Deus fala no seu coração, né? Mas assim... Eu estava conversando com ela nesse sentido. Para você ser solidário, você precisa ter sabedoria. É melhor você ajudar
uma entidade que cuida dessas pessoas para que elas sejam ajudadas da maneira certa, para que elas sejam reintegradas na sociedade da situação precária que elas vivem hoje. Porque se você der dinheiro para elas na rua, você não está ajudando, você está prejudicando. Porque aí ela vai continuar na rua, porque você vai estar dando dinheiro para ela. Você entende? Então, até para ser solidário com os pobres, você precisa ter sabedoria de Deus na sua vida, tá? E aí, vamos andar, senão não vai acabar. Então, ele termina o terceiro bloco, é só o versículo 8, que ele fala sobre a substituição dos juízes por Deus. Eu queria finalizar esse versículo, esse capítulo com esse versículo 8. O versículo 8 diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. E aí que eu venho nessa questão, né? Então é a balança entre a democracia ou a humanocracia contra a teocracia, o governo de Deus nas nossas vidas. Eu falo para você, ó, deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus guiar a sua vida. Aí a pergunta também é essa, mas como, pastor? Né? É fácil eu falar, Deus, entrega esse dia, me guia durante todo esse dia. Mas não é, na real, você acaba o dia e você percebe que você não foi, na verdade, você não foi guiado por Deus, você foi guiado por você mesma, por você mesmo. Você foi indo, foi fazendo as coisas, foi fazendo tudo e aí a coisa foi andando, né? E aí eu penso, eu penso quando eu olho para esse versículo, a gente precisa trazer na prática o que significa a gente ser governado por Deus. E aí eu digo para vocês que a ideia é o seguinte, é por isso que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ela é tão importante para nós hoje. Porque hoje é o Espírito Santo que nos guia, que nos governa, né? Quando você fala que um carro bateu é porque ele desgovernou, não é verdade? Então assim, então se você está governando bem seu carro, você está dirigindo bem seu carro, você está guiando bem seu carro. Então eu quero associar essas duas palavras, o governo com a direção, com a guia, né? Então você está guiando seu carro. O ideal seria que você deixasse o volante nas mãos do Espírito Santo. Como? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Esse versículo é bem importante. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ele diz o quê? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. O Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então o que acontece, pessoal? Como que eu faço na prática para ser guiado por Deus? Primeiro, eu preciso pedir para o Espírito Santo, me guia durante o meu dia, né? Tudo que eu for fazer, eu quero ser guiado pelo Senhor. Quando você lê o livro de Atos, é muito interessante, porque o livro de Atos, o Espírito Santo é quase uma pessoa real na vida de Paulo. Paulo estava indo para um lugar, e aí o Espírito Santo falava assim, não, Paulo, não vai por aqui, vai para lá. Aí o Paulo obedecia e mudava de caminho. Quantas vezes você já passou por isso? Onde o Espírito falou para você, vai por ali. Eu já tive algumas vezes na minha vida que eu passei por isso. E algumas vezes que eu desobedeci, né? E aí eu me senti muito mal porque eu desobedeci, né? Teve uma vez, pessoal, essa situação foi bem maluca. Eu tava no metrô e aí Deus falou pra mim assim, Joel, eu quero que você fale uma coisa. Ele me deu os versículos que era pra falar pra uma pessoa, era um tal de Daniel Pike, né? E aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, nossa, que maluco, né? Deus tá falando pra mim falar uma palavra com esse tal de Daniel Pike, né? Faz tanto tempo que eu não vejo ele, nem lembro a última vez que eu vi esse cara, né? E ele veio. Aí o metrô para numa estação, abre a porta, né? Não era a minha estação, mas as portas se abrem. Adivinha quem tá sentado lá na cadeira dessa estação? O Daniel Pike. Ele tava ali sentado. Aí eu fiquei assim, vou, não vou, vou, não vou. A porta fechou. A porta fechou e o metrô foi embora. Mas eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Puxa, Deus tinha sido tão claro para mim.
Joel, eu quero que você entregue essa palavra pro Daniel Pike. Quando abriu a porta, o cara tava sentado na cadeirinha do metrô ali. Era ele. Aí era só eu sair, falar e pegar o próximo trem. Era muito simples. Mas não, eu fiquei naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Ai, se eu chegar atrasado. Ai, e aí eu perdi a oportunidade de obedecer a Deus, né? Encontrei com ele outro dia e eu consegui falar com ele e tal assim. Ele nem sabia o que era, nem lembrava da situação, mas eu, entendeu? Eu acho que era um teste para mim mesmo, sabe? E às vezes eu acho que a gente acaba pensando demais. E se a gente tivesse mais conectado com Deus e tivesse mais ousadia em pregar a palavra, a gente viria mais de Deus agindo através das nossas vidas, né? Vamos lá. Então é isso, né? E o Espírito Santo, ele guia a gente através da verdade. Qual que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, né? Deixa eu falar uma coisa muito, muito importante para vocês, pessoal, muito importante. Você sabe como que o Espírito Santo ele fala para nós? Ele fala com a gente? O Espírito Santo nunca vai discordar da palavra de Deus, nunca. Ele nunca vai discordar da palavra de Deus. Ele sempre vai falar o que está aqui na palavra de Deus. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não pode falar com você sobre vou me inventar um versículo, né? O Espírito Santo não pode falar com você de um versículo que você nunca viu e que você nunca ouviu na sua mente. Deus, deixa eu mostrar para vocês fisicamente o que acontece. Dentro do nosso cérebro é assim, é como se a gente tivesse um arquivo, né? Se você é mais antigo, eu vou chamar esse arquivo de gaveta. Se você é mais novo, vou chamar esse arquivo de file, né? Que é aquele arquivo do computador que você vai jogando tudo que você quer lá dentro. Tem um arquivo. Então toda vez que você ouve uma pregação, você ouviu vários versículos, você viu a palavra de Deus. Toda vez que você estuda a Bíblia, você leu vários versículos e esses versículos vão entrando nesse arquivo. Ah, pastor, mas eu não lembro de tudo que você falou. Não precisa, mas você já ouviu e de uma certa maneira você está colocando toda essa palavra dentro desse arquivo. Eu não lembro de tudo o que eu tenho na minha mente, eu não consigo lembrar, decor, né? Mas eu sei, tudo que eu estudei eu fui colocando nesse arquivo. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 119, guarda a palavra de Deus no teu coração, né? Ele vai colocando. Aí um dia, você chega numa situação complicada na sua vida, que você precisa de uma palavra. E aí você fala, Espírito Santo, eu preciso de uma palavra. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele já está dentro de você, né? Porque o Espírito Santo mora no seu coração. Ele vai subir lá na tua mente, vai entrar naquela gaveta e vai procurar nos seus arquivos qual a palavra que você precisa usar para aquele momento. Você entende que eu tô... E aí que eu digo para vocês, o Espírito Santo não pode usar uma palavra de dentro da minha mente que eu nunca ouvi. Você entende? Se eu nunca ouvi essa palavra, o Espírito Santo não vai me revelar uma coisa assim, do nada. Não é lâmpada de Aladim, entendeu? É algo que você já estudou, algo que você gravou, algo que você colocou no seu caderninho. Aliás, meu caderninho já está acabando já. Mas assim, tudo que você está colocando no seu caderninho, todas as suas anotações, são coisas que estão entrando no seu arquivo. Uma hora que você precisar, ela sai. Por quê? Porque o Espírito Santo te ajuda, ele te guia em toda a verdade. Você entendeu? Por isso que você precisa estudar a palavra. Por isso que você precisa conhecer mais da palavra. Por isso que você precisa prestar atenção nas pregações. Porque essas pregações vão ajudar você a assimilar como que você faz uma conexão de um versículo com outro e com a situação que você está vivendo. Quanto mais informação você guardar nessa gavetinha, mais recurso você vai poder dar para o Espírito Santo te usar para guiar a sua vida.
É que nem uma caixa de ferramentas, né? Eu sei que as mulheres não sabem muito disso, mas assim, nós homens, a gente vai sempre colocando ferramentas dentro da nossa caixa. É uma chave Phillips, é uma chave de boca, é uma ponta da furadeira que fura concreto, uma ponta que fura ferro, outra fura madeira. E a gente vai colocando dentro da nossa caixa de ferramentas. Quando chega numa situação, né? Que a esposa fala, amorzinho, troca o chuveiro. Aí você fala, ó, meu Deus, né? Aí você pega aquela caixa de ferramentas e fala assim, o que eu vou usar agora? Aí é como que o Espírito Santo faz, ele abre a caixa, ele fala, eu preciso de um alicate, eu preciso de uma chave de fenda e eu preciso de uma fita isolante. Entendeu? Aí você tirou da sua caixa, aí você foi lá, tirou o chuveiro velho, cara, você desligou a energia para não tomar choque, né? Que tomar choque é terrível. Aí você tira o chuveiro velho, coloca o chuveiro novo, tira, desencapa o fio, amarra, não sei o que, põe fita isolante, aperta o parafuso. O Espírito Santo é a mesma coisa com a gente. Existe dentro da nossa cabeça, dentro da nossa vida, uma caixa de ferramentas. Agora, se a sua caixa de ferramenta tá vazia e alguém fala assim, amorzinho, você pode trocar o chuveiro para nós? Não. Por quê? Porque não tenho ferramenta. Tudo que a gente está estudando aqui na palavra de Deus são ferramentas para a gente usar na hora que precisar. Você entende o que eu estou falando? E é assim que o Espírito nos guia. É assim que nós vivemos a teocracia. É assim que nós vivemos o governo de Deus nas nossas vidas. É através do Espírito Santo que nos dirige, que nos conduz, que nos faz lembrar daquela palavra que a gente leu na quaresma, daquele ano que a gente estudou o livro Uma Vida com Propósitos, no capítulo 36, que falava sobre a vida, sei lá, você entende? Se você estudou, tá guardado aqui, tá na gaveta, e o Espírito Santo pode usar só o que tá na gaveta. Muito bem, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Vamos lá, Salmo 83. Salmo 83, ele é um salmo imprecatório. Agora vocês até já sabem, ó, vocês estão ficando teológicos já, pessoal. Eu falo imprecatórios, você já sabe o que é um salmo imprecatório. Olha que legal, né? Não é legal? Poxa, agora eu já sei, né? Eu posso chegar por mão da igreja e falar assim, deixa eu recitar um salmo imprecatório para a tua vida. Né? A gente já está sabendo um monte de coisa importante, né? Então, assim, vamos lá. O 83 é o julgamento que Deus faz contra as nações inimigas. Ele é dividido em 3 blocos. O primeiro versículo é o apelo de socorro. Do versículo 2 até o versículo 8 é um protesto contra os inimigos de Israel. E do versículo 9 até o versículo 18 é um pedido de julgamento divino sobre aqueles que fizeram mal contra a nação de Israel, né? Então ele é um salmo imprecatório, né? Então quando você vê do versículo 8, por exemplo, né? Ele fala assim, até a Síria aliou-se a eles, trouxe força dos descendentes de Ló. Então todas as batalhas, todas as dificuldades que eles enfrentaram, né? Ele vai trazendo esse relato, né? da história. Versículo 9 fala assim, trata-nos como trataste Midian, né? Em Midian foi onde Gideão acabou com seus inimigos, com poucos soldados, ele acabou com grandes inimigos. Como trataste com Sísera e Jabim, né? Não sei se vocês lembram quem era Sísera. Sísera era um inimigo do povo de Deus que foi derrotado por uma mulher. Se você nunca ouviu essa história, você precisa entender a força da mulher. E sabe como chamava essa mulher forte? Débora. Tô ferrado, né? O nome dessa mulher era Débora, né? A Débora era tipo um general. Se você olhar lá em Juízes 4, eu não vou abrir para não me delongar muito, mas anota aí do lado. Dá uma olhada nessa história, vale a pena. Juízes capítulo 4, né? Então, na história de Débora, né? Débora tinha era uma juíza e ela tinha um general chamado Baraque, né? Não é o Barack Obama dos Estados Unidos, não, é outro Baraque, tá? Mas aí o Baraque era o general. Aí Deus falou pro Baraque assim,
vai lá e faz uma guerra contra o Jabim e o Sísera. E aí o Baraque, sabe o que o Baraque falou? O general, ele falou assim, olha, Deus, eu só vou se a Débora for. Porque se a Débora não for, eu não vou. Olha que fraquinho esse cara, né? Aí ele falou assim, não, se a Débora não for, eu não vou. Aí por conta dessa palavra do Baraque, Deus falou assim, o seu inimigo vai ser morto por uma mulher e não por um homem. E aí o inimigo era o Sísera, né? E aí se você for lá no Juízes capítulo 4, versículo 17, diz que o Sísera, ele fugiu para a casa de uma mulher chamada Jael. Não é Joel, é Jael, tá? Ó, Débora e Jael na mesma história, né? Aí essa Jael era uma mulher. Essa Jael, o Sísera estava fugindo, mas Jael era do povo de Israel. E aí o Sísera chegou e falou, ó, tô com sede. Aí essa Jael deu um copo de leite grandão para ele. Ele estava super cansado, ele tomou leite e dormiu. Aí a Jael, é fantástico. Pessoal, o jeito que a Jael matou o Sísera é um negócio, assim, cinematográfico. Ela pegou um pedaço de madeira, uma estaca de madeira. O Sísera estava dormindo no chão. Aí ela foi silenciosamente até o Sísera, colocou a estaca na têmpora. A têmpora é aqui assim, ó. Colocou a estaca na têmpora do Sísera e deu uma martelada na estaca que enfincou o negócio que atravessou e entrou no chão. A Bíblia é muito engraçada. Quando eu leio isso, eu dou tanta risada. Tudo bem, é trágico, mas assim... Vai lá, se você tiver curiosidade, vai lá hoje e dá uma se deliciada da história cinematográfica da Débora com Jael. Não é a Débora com o Joel, tá? É a Débora com o Jael, né? E as duas, elas ganharam a batalha sendo mulheres. Vamos lá, Salmo 84. O Salmo 84 é um salmo também dos coraitas, né? Os coraitas eram existiam 3 grupos de pessoas que serviam o templo na época de Davi, e os coraitas eram desse grupo que cantava, que tocava para o Senhor, né? E o Salmo 84 é o salmo que só eu e o Edilson conhecem essa música, né? Se todo mundo conhecesse, eu ia cantar, mas como só eu e o Edilson conhecem, então eu não vou cantar, não. Ela fala assim, vou ler na revista atualizada, que a música é exatamente a palavra de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 3. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra, né? Então esse salmo, só falando para vocês, é o salmo de romagem. Eu não sei se vocês lembram que eu já falei sobre o salmo de romagem. Assim, todo ano os judeus que moravam fora de Jerusalém, eles tinham que voltar 3 vezes por ano para Jerusalém. Nas festas, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, né? E eles precisavam voltar 3 vezes por ano para adorar a Deus. E era assim, pessoal, era uma alegria gigante para eles quando falava que tinha que ir para Jerusalém. Por quê? Porque eles faziam essa romagem, eles caminhavam para chegar lá no templo do Senhor, e eles eram felizes, eles ficavam felizes quando ia para a casa do Senhor, né? Eu não sei se você, eu acho que é assim que a gente deveria ser quando a gente vai na igreja, sabe? A gente sempre vai feliz para a igreja. Poxa, que bom, hoje é domingo, chegou o dia de ir na igreja, né? Desde que eu cheguei na Igreja da Vila, eu falo sobre isso. Eu tenho buscado que a Igreja da Vila seja uma igreja irresistível. Já ouviu essa palavra? Eu falo para todo mundo. Eu quero que seja uma igreja irresistível, que as pessoas não vejam a hora de chegar domingo logo para eu ir para a igreja, né?
Olha que gostoso, né? E é mais ou menos, o Salmo 84 é mais ou menos isso. O pessoal não via a hora de poder voltar lá para a igreja, lá para o templo do Senhor e adorar a Deus e falar assim, olha, assim como a andorinha tem os seus ninhos, eu quero estar aqui, Deus, nos teus átrios, na tua presença, na tua graça, no teu amor, né? Então, o Salmo 84, ele traz essa alegria do peregrino, a alegria do peregrino, ele é essa romagem que faz. Então, assim, uma coisa muito interessante, tá, pessoal? O Salmo 84 é dividido em 3 blocos. De 1 a 4 é a expectativa para adorar a Deus. Então, as pessoas estavam com essa expectativa de querer adorar a Deus. Do versículo 5 ao 7 é a expedição para adorar a Deus. Então, a primeira expectativa, a segunda a expedição, e é tudo com a letra E, tá, pessoal? É 3E. É expectativa de 1 a 4, de 5 a 7, expedição, e de 8 a 12 é a exultação em adorar a Deus, né? Só para colocar o 3E aqui, né? Expectativa, expedição e exultação. É de estar exultando a Deus, glorificando a Deus, amando a Deus, né? Então esse é o 84, né? Aí no final da devocional, se vocês quiserem, eu canto essa música para vocês verem como ela que é muito bonita, né? 85, então, o Salmo 85, ele é um salmo de perdão. Ele diz mais ou menos assim, o conteúdo do salmo, também não é um salmo davídico, mas é um salmo dos filhos de Corá. E esse salmo, ele tem como ideia principal trabalhar assim, que ainda que Deus castigue, Deus é fiel nas suas promessas. Ainda que Deus castigue, Deus é fiel nas suas promessas. Então, esse Salmo 85, ele está trazendo para a gente um pouquinho daquela ideia de que Deus, ele castigou o povo com a Babilônia e levou a Babilônia para o cativeiro, mas Deus vai cumprir com a sua promessa. Deus é fiel e ele vai cumprir com a sua promessa. Isso significa o quê, pessoal? Que muitas vezes na nossa vida a gente passa por dificuldades, mas Deus é fiel, ele vai cumprir com a sua promessa. Se você permanecer nele, né? Porque muitos desistem. Na hora da dor, as pessoas desistem de Deus. Então, o importante é que, mesmo havendo o castigo, mesmo havendo a dificuldade, que nós não desistimos da promessa de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, mesmo que haja dificuldade, que a gente não desista das promessas de Deus na nossa vida. E aí, esse Salmo 85, ele é dividido em 3 blocos. E aí a divisão é com a letra R agora, com a letra R, né? Então, de 1 a 3 é a revisão das misericórdias de Deus. Então, no primeiro versículo, ele vai falar sobre... ele revisa, ele lembra das misericórdias de Deus. Deus, perdoaste a culpa do teu povo, retiraste todo o furor, restaura-nos mais... até o versículo 3. Retira todo o teu furor e afaste da tua ira tremenda, né? Então, é a revisão das misericórdias de Deus. E é interessante que o versículo 1 a 3 está no passado. Aí o versículo 4 a 7, é outra letra R, é o reconhecimento da ira de Deus. Então, assim, do 4 a 7, ele fala assim, versículo 5, por exemplo, ficarás indignado conosco para sempre? Prorrogarás a tua ira por todas as gerações? Né? Então, assim, do versículo a 7, ele está reconhecendo a ira de Deus. E aí, os primeiros 3 versículos é no passado, né? Agora é no presente. Você vê a conjugação verbal do versículo 4 a 7 está no presente perfeito, né? Então ele está falando assim, restaura-nos. Você vai ficar assim, mostra-nos, né? Então ele está na conjugação presente. E aí, o do versículo 8 até o versículo 13, outra palavra R. É a revelação da salvação de Deus. Então é a revisão, reconhecimento e revelação. E aí, interessante, né, que do versículo 8 ao 13, o verbo ele está conjugado no futuro, né? Então eu ouvirei o Deus, o Senhor. Perto está a salvação da sua glória que mostra a terra. A fidelidade brotará, descerá,
trará, a justiça irá adiante, né? Então, assim, o versículo 8 ao versículo 13, todos os verbos estão conjugados no futuro. Então, do 1 ao 3, o verbo está conjugado no passado, do 4 a 7, o verbo está conjugado no presente, e do 8 ao 13, o verbo está conjugado no futuro. Primeiro é a revisão, segundo é reconhecimento, e terceiro é a revelação. Olha que coisa legal, né? Coisa bonita. Salmo é um negócio fantástico. Se você estudar a fundo ele e pegar essas características, é um negócio fantástico, né? Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs do meu coração. É isso aí que tem para hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, acrescentar alguma coisa que eu não acrescentei, que eu não falei? Fala, tia Nair, tem que abrir o microfone. Pode falar, tia. Pastor, quando você fala que o Espírito Santo só pode falar para a gente daquilo que a gente ouviu, que a gente está nessa caixinha, né, na gaveta, e aí tem gente que ora em línguas, e a língua a gente não entende o que está falando. Vale ou não vale nesse caso? Eu não entendi ainda essa parte. Não, a oração em línguas, tia, eu entendo assim que que a Bíblia chama no grego chama de glossolalia, né? A glossolalia é algo que Deus te dá uma forma de expressar uma oração ao Senhor, é uma forma de se conectar a Deus, né? E aí também, a oração em línguas, a gente na Metodista Livre, a gente não costuma falar sobre isso, né? Por quê? Porque não faz parte da tradição doutrinária da nossa igreja. Mas assim, eu já vivi isso aí, eu tenho o dom de línguas, né? E o que eu entendo que o dom de línguas é algo que você... É um dom que Deus te dá, é um único dom que Deus te dá para a sua edificação própria. Então você não precisa orar em línguas para as pessoas. Você nunca vai me ver orando em línguas no microfone. E para mim, quem ora em línguas no microfone errou. Por quê? Porque às vezes quando uma pessoa ora em línguas no microfone, é porque está falando assim, olha, eu sou mais especial do que os outros, porque eu oro em línguas no microfone. Não. Orar em línguas é um dom para edificação própria. Se você for lá em Coríntios, capítulo 12, 13, 14, principalmente o 14, que faz a comparação do dom de línguas com o dom de profecia, né? Então o dom de línguas é algo para edificação própria, né? E aí não é algo que é algo que o Espírito Santo te dá, mas é algo que é só entre você e Deus. É só entre você e Deus. Não é nem para ficar mostrando. Aí Paulo até fala, se não tiver quem interprete as línguas, então ninguém ora em língua na igreja. Porque mais uma vez eu falei para vocês que no culto precisa ter o quê? Ordem, né? E se uma pessoa começa a orar em línguas na igreja, lá no culto, começa a bagunçar tudo, porque não tem quem interprete, e aí vai ficar uma bagunça, né? Então, assim, sim, o Espírito Santo ele nos guia com aquilo que nós temos de informação na nossa cabeça. Mas o Espírito Santo tem outras funções também. O Espírito Santo ele revela o que está por vir, mas baseado na palavra de Deus. O Espírito Santo nos ensina baseado na palavra de Deus. E se o Espírito Santo te deu o dom de línguas, é algo para você e Deus, só você e Deus, né? Eu costumo orar em línguas quando eu vou antes de pregar, quando eu estou me preparando para orar, eu oro em línguas, que é uma forma, para mim tem sido uma forma, para mim, pessoal, pastor Joel, para mim tem sido uma forma de eu me esvaziar de mim mesmo e me encher do Espírito Santo de Deus, para que Deus fale através de mim, né? Então é por isso que eu oro em línguas nesse momento em especial, né? Por quê? Para que eu possa me conectar com Deus e me desligar do que eu estou vivendo, das preocupações, me conectar ao Senhor Deus e deixar Ele usar a minha vida. É nesse sentido, né? Mas assim, o dom de línguas é algo que a gente fala que a gente não conhece, né? Por quê? Porque é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Eu poderia até dizer, tia, que a gente pode até falar assim, não, o dom de línguas está na Bíblia. Quando? Quando a Bíblia fala assim, com gemidos inexprimíveis. Você tem um texto que fala, né, com gemidos inexprimíveis, não dá pra saber o que é. A gente não sabe, mas Deus sabe. Você entende? Eu não sei, mas Deus sabe.
E aí Deus, ele está ouvindo e ele está me conectando, eu estou me conectando com ele através dos gemidos inexprimíveis, que talvez seria essa questão do dom de línguas dos anjos, né? Que é essa glossolalia, que é essas línguas que que é esquisito, né? Mas é isso, Deus usa assim, mesmo dons de línguas está na Bíblia, né? Se a gente pensar que são os gemidos inexprimíveis. Que gemido inexprimível é esse? É um gemido que fala alguma coisa, né? Então, por exemplo, ai! Machucou. É um gemido que é inexprimível, mas assim, falou alguma coisa, né? Falou alguma coisa. Deus entendeu, doeu. Né? Então, assim, o dom de línguas ele tem a ver com isso aí. É um pouco esquisito também. É que como a gente não fala muito na Metodista Livre, acaba que a gente fica meio, vira um certo tabu, né? Mas eu não quero deixar isso em tabu não, pessoal. Quando a gente chegar lá em Coríntios e Efésios, eu vou falar tudo para vocês sobre essa questão dos dons, o que serve hoje, o que não serve hoje, o que ainda tem do Velho Testamento aqui, o que não tem mais. Toda essa questão dos dons eu quero falar com vocês, tá? Eu quero deixar todo mundo bem preparado para isso. Porque mesmo que a gente na nossa igreja não fale muito dessas coisas, você precisa ter o conhecimento. Você precisa saber que existe e você precisa aprender sobre essas coisas para você poder lidar com essas situações. Porque o cristianismo é muito grande, né? As igrejas, você tem igrejas de vários lugares e cada um segue uma linha teológica e às vezes a gente fica pensando, será que eles são irmãos ou será que eles não são irmãos, né? E aí a gente precisa saber dessas coisas para você ficar mais tranquilo em distinguir quem é de Jesus e quem não é de Jesus, né? Mais nesse sentido, tá bom? Obrigada, pastor. Imagina. O que mais, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fala, Maria Helena. Que bom, pensei que eu era a única burra aqui. Eu falei, o que é línguas? Eu falei, não é Nihongo, não é inglês. É que também o Eu dom vou de aprender. línguas, o dom de línguas tem duas coisas, né? Quando lá em Atos 2 o Espírito Santo desceu sobre as pessoas e elas falaram, a Bíblia fala, e eles falaram em novas línguas, não era a língua dos anjos. Aquilo ali era língua francês, alemão, inglês, japonês, chinês. Eles estavam falando em línguas assim que existem, né? A questão que traz essa confusão pra gente, talvez, seria a questão da glossolalia, que é o quê? O cara começa a orar umas palavras que você nunca viu na vida. Siri na mesa, Siri no chão, Siri na mesa, Siri no chão, sei lá. É umas palavras que você nunca ouviu, né? E aí que dá essa confusão. Será que Deus usa, o Espírito Santo usa até essa glossolalia, essas palavras que a gente não conhece, para buscar no nosso arquivo para poder falar? É nesse sentido, né? E aí eu digo que sim, mas que é um dom para sua edificação pessoal. É só você e Deus. Não é para ficar falando para as pessoas, para mostrar que você é mais espiritual do que os outros, tá? Por isso que a nossa... eu sei de uma história do meu avô que ele... quando a minha tia, que é da outra igreja, que ela recebeu esse dom, ela começou a orar na igreja. Meu avô mandou parar. Meu avô falou, não, aqui não, né? Aqui não. E eu sou assim também, como meu avô. Quando eu vou algumas reuniões de jovens, que tem jovens de várias igrejas, o cara começa a cair no chão, começa a falar em línguas, eu falo, aqui não. Enquanto eu sou a autoridade desse culto, aqui não, né? Senta na cadeira, ouve a palavra de Deus e ora em palavras que a gente entende, para quando você estiver sozinho na sua casa, você ora em línguas. Aqui não, né? Agora, se eu vou no culto de uma outra igreja que tem um outro pastor, que é o pastor do culto, é o pastor do culto que decide. Eu só posso cuidar do culto que eu sou o pastor que estou coordenando aquele culto. Se eu estou lá, eu vou deixando ou não deixando fazer as coisas. Por isso que eu falo que o culto tem que ter ordem. E ordem significa, tem gente que é autoridade dentro desse culto. Se ele deixou, tudo bem. E se errou, a culpa é dele, você entendeu? Se errou, a culpa é dele. A culpa não é de quem fez, a culpa é de quem deixou. Então, por isso que o pastor, ele às vezes tem uma responsabilidade muito grande, porque é ele que determina, aquele que coloca ordem na casa.
isso pode, isso não pode, né? Na sua casa, você coloca ordem na sua casa porque você é autoridade na sua casa. Pode comer com o pé na mesa? Não, por quê? Você decidiu que não pode, né? Então assim, aí você vai numa outra casa, aí vê o filho com o pé na mesa. Você que está na casa você é visitante, você também não pode. Tira o pé da mesa, né? Você pode até dar uma sugestão. Sabe, lá na minha casa, a gente não deixa as pessoas colocarem o pé na mesa. Você pode até sugerir, mas você não tem autoridade, que a casa não é tua. Você entende? Então eu, como líder, eu entendo isso. Eu vou na igreja da minha tia, do meu primo, lá eles fazem o que eles quiserem, porque eles são os líderes de lá. E eu fico tranquilo. Eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar incomodado no meu coração, porque para mim tem autoridade, tem ordem lá, e a ordem deles é essa. E eu fico tranquilo e adoro ao Senhor do meu jeito. Ninguém pode mandar eu orar em línguas em público num culto. Isso não pode, porque isso aqui é meu direito, minha limitação, a minha forma de ver o cristianismo, né? Agora, se eu vou na igreja e tô todo mundo orando em línguas e o pastor deixou, tudo bem. Tem autoridade nessa casa. Se a autoridade deixou, se tiver errado, ele se vê com Deus. Não sou eu que vou lá e falar para ele, Deus não quer isso aí, entendeu? Então, assim, é uma questão de ordem, né? Mas é complicado, né? Esses assuntos, assim, às vezes tem que falar muito, né? Desculpa falar muito. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Querem ouvir a música, então? Vocês querem ouvir a música do Tabernáculo? Eu vou cantar a música do Tabernáculo para vocês, tá? Aí quem quiser indo embora, pode ir indo, mas eu vou cantar e eu vou orar e a gente termina, tá? Só vou colocar a letra do Tabernáculo para vocês aprenderem aqui essa música. Essa aqui, ó. Se desse para cantar com o Edilson, eu chamava o Edilson para cantar comigo. E é exatamente, pessoal, é exatamente o Salmo 84, tá? Quão amáveis... Calma aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória.
negará nem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque estar nos Teus tabernáculos, estar na Tua presença nos deixa feliz. Deus, que o Senhor nos guie com Teu Espírito Santo neste dia, que nós possamos confiar em Ti e andar nos Teus caminhos a cada dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos renova, que nos restaura e que nos alimenta a cada dia, Pai. Aumenta os arquivos da nossa cabeça, Deus, para que o Espírito Santo, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade, Pai. Te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente se vê na quarta-feira, então, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. A aula de terça-feira é que horas? Pessoal, então, eu tô programando para lançar no YouTube lá pelas 9h30, 10 horas. Aí ele só vai estar no YouTube a partir das 9h30, 10 horas, tá? Aí vocês podem entrar lá. Aí você assiste a hora que você quiser, vê quantas vezes você quiser. E eu vou sempre colocar um capítulo daquele livro, As Bases da Fé Cristã, né? Eu não tô colocando muito na ordem, porque tinha uns que tava meio atrasado, tinha que procurar. Aí, mas eu vou tentar colocar eles na ordem certa, tá bom? Pastor, como chama essa música? Oi? Como chama essa música? Eu acho que essa música se chama, não sei, Teus Átrios. Teus Átrios do João Alexandre. Não, Teus Altares. Teus Altares. Teus Altares. Teus Altares. Tá bom? Tá bom. Aí vocês ouvem. Beleza, pessoal. Deus abençoe. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tchau, pessoal. Deus abençoe.